Bom dia, senhoras e senhores. Vamos começar a nossa sexta reunião ordinária desse ano 2023, da DEC, nesse 13 de abril de 2023, prevista para as 8h30. Estamos começando às 8h38 pelo horário universal da internet. Vamos adiantando que temos 26 pontos em nossa pauta, porém, cerca de metade deles são sorteios e agendamentos. Então, vamos ver se nós otimizamos bem o nosso tempo. Temos, além disso, ainda mais reunião para a semana que vem programada, mas esperamos vencer todos esses de pauta dentro da regularidade do tempo. Ressalto que essa reunião já será norteada pela nossa resolução normativa 004/2023, ao qual gostaria de dar os parabéns a todos pela importante evolução nessa resolução que é oriunda de outra existente 001/2012, e importantes atualizações e evolução da agência trazida para a atualidade com bastante esforço conjunto de toda essa diretoria e servidores da AGER. Ela disciplina os procedimentos para apreciação e deliberação de processos administrativos comuns e regulatórios no âmbito da AGER-MT e dá outras providências. Destaco também que essa divulgação oficial aconteceu no Diário Oficial de hoje, 13 de abril de 2023, no Diário Oficial 28478, a partir da página 69. Então, temos aí essa importante divulgação oficial do início de vigor da nova resolução que norteia nossas reuniões e ritos processuais, principalmente no que tange a essa diretoria executiva colegiada. Parabéns a todos por essa importante evolução. Saúdo da forma costumeira, quando temos reuniões híbridas, hoje 100%, quase 100% eu estou presente, dos diretores à distância, de forma híbrida. Então, saúdo de forma alfabética os diretores, da forma costumeira, quando nós temos reuniões híbridas. Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor ouvidor, bom dia, nosso diretor regulador de transportes e rodovias, diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, bom dia, Dr. Norio Oara, nosso diretor de ferrovia, energia, saneamento e gás, bom dia, a gente fala gás por força de expressão, energia também, né, no conceito, também gostaríamos de saudar o nosso advogado-geral regulador e procurador de Estado, Felipe Tomás Borges, saudar o nosso diretor da administração sistêmica, Harolda Luna Cavalcante, e também saudar a chefe de gabinete e, através dela, saudar a Yasmin e a comunicação que também estão nos assistindo. Assessoria de comunicação, Débora. Senhoras e senhores, está aberta a palavra que possa se saudar rapidamente uns aos outros, também para que possamos testar seus equipamentos de áudio e vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior, cumprimentar o diretor regulador de energia, Wilber Nodi O'Hara, cumprimentar o Dr. Felipe Tomás Borges, advogado-geral, procurador de Estado, cumprimentar todos os servidores da AGER, em nome da chefe de gabinete, Alé, que tenhamos uma excelente reunião. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor regulador José Rodrigues. Bom dia, diretor regulador Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, diretor Haroldo. Bom dia, Léa. Bom dia, Yasmin. E bom dia a todos que nos estão acompanhando. Temos uma excelente sessão deliberativa. Bom dia, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, senhor diretor regulador Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador Wilber Nori O'Hara, diretor de administração sistêmica Haroldo Luna Cavalcante, nosso advogado-geral regulador Dr. Felipe Borges,
a Leia, nossa chefe de gabinete, a Yasmin também, que participa conosco aí na sala da presidência, a Débora, nossa assessoria de comunicação, a todos que vierem assistir a essa reunião deliberativa, todos os servidores da agência de regulação. Senhor presidente, importante fazer o registro, Vossa Excelência trouxe no início dessa reunião, da nova resolução. Esse é um dos avanços que essa diretoria conseguiu promover ao longo desses anos de trabalho conjunto. Esta é a nossa última reunião deliberativa do mandato, que se encerrará dia 23 de abril, minha e do diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Então, nessa direção, quero deixar aqui os nossos registros de agradecimento a todos os diretores, aos servidores da agência de regulação, aos nossos colaboradores, parceiros que nos auxiliaram nessa jornada ao longo deste período, ao Poder Concedente, ao governador Mauro Mendes, ao vice-governador Otaviano Pivetta, ao chefe da Casa Civil Mauro Carvalho, às secretarias que ladearam conosco aí de Planejamento, Segurança Pública, de Secretaria de Fazenda, enfim, todos esses atores extremamente importantes para que a gente pudesse desenvolver um grande trabalho aqui nessa agência de regulação e resgatando a fala da sessão regulatória de ontem, que reputo extremamente importante, que demonstra um pouco dos resultados que nós conseguimos alcançar. Desde 2009, nós temos feito acompanhamento dos processos julgados pela agência de regulação, que estão publicados no site do IOMAT, do Estado do Mato Grosso. Foram aproximadamente 5.000 processos julgados pela agência, dos quais 2.000 aproximadamente foram julgados por essa diretoria administrativa em 4 anos. Então, dos 14 anos que a agência tem as suas decisões de reuniões deliberativas de sessões regulatórias publicadas no Diário Oficial, mais de quase 40% das decisões foram tomadas ao longo dos últimos 4 anos. Então, isso reputa o trabalho, o empenho e dedicação dessa diretoria na direção de poder produzir o melhor e dar resultados para a sociedade mato-grossense, que espera os nossos usuários, dos serviços concedidos. Então, nessa direção, desejo um bom dia de trabalho a todos, que a gente possa cumprir a nossa missão e aguardar a decisão do governador pela renovação dos mandatos ou indicação de novos membros para compor a diretoria da agência. Muito obrigado. Bom dia, saúde do presidente, Luiz Alberto Nespolo. Desejo um bom dia aos diretores reguladores, José Rodrigues Rocha Júnior, Paulo Henrique Monteiro Guimarães e Bernardo O'Hara. Saúdo também nosso diretor de administração sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante. Bom dia, Leia, nosso chefe de gabinete. Bom dia, Yasmin. Bom dia, pessoal da comunicação. E aproveito também para registrar aqui minhas congratulações, meus parabéns ao diretor José Rodrigues e ao diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, por essa gestão de 4 anos à frente das suas diretorias, independentemente de eventual recondução ou não, com certeza foram trabalhos muito bem desenvolvidos. Então, eu registro aqui meus parabéns e espero que continuem na função, aguardando aí a decisão pela recondução por parte do governador do estado. Desejo a todos uma excelente reunião deliberativa. Obrigado. Opa, pode falar do diretor Haroldo. Bom dia, presidente, Luiz Alberto, doutor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor ouvidor, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor de Transportes e Rodovia, Nori O'Hara, diretor de Energia, Gás e Ferrovia, o nosso advogado-geral, Felipe Borges, procurador do Estado, a Leia, nosso chefe de gabinete, a Yasmin, em nome dela, quero cumprimentar todos os demais servidores e desejo um ótimo dia para todos nós, uma ótima reunião. Obrigado. Quero aqui registrar meus cumprimentos ao senhor Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador, cumprimentando também os diretores reguladores à distância, diretor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor Paulo
Henrique Monteiro Guimarães, diretor Wilber Nori Ohara, cumprimentando também o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, cumprimento o senhor Haroldo, e através da Yasmin aqui ao meu lado, cumprimento a todos os servidores da AGER. Que tenhamos uma excelente reunião. Senhoras e senhores, invocando a presença divina, ressaltando que nós fizemos mais uma agenda, doutor José, então teremos mais um ato oficial ainda que é a extraordinária, para lembrar, na quarta-feira, justamente para possibilitar que todos os temas necessários sejam tratados na pertinência, enquanto houver mandato e até a decisão por recondução ou indicação do governador. Estamos em tratativas, né, com a Casa Civil para que não haja vacância, formalizamos inclusive de ofício, né, e esperamos, claro, no devido tempo e no devido decisão do governador faça a nomeação ou a indicação interina ou sempre será interina até a sabatina, né, mas que faça a devida indicação para evitar que tenhamos perda de quórum, mencionei isso, né, e de alguma maneira a agência se atrasar nas decisões. Mas de forma muito cordata e inteligente, foi proposto pela Vossa Senhoria que tivéssemos ainda 2 e aceito pelos demais, 2 fóruns. Vamos ter uma administrativa na segunda, então vamos nos falar ainda, mas sempre fica bem registrado e é importante o destaque, fizemos voz a tantos feitos, né, poderíamos passar horas aqui falando, que bom, né, que a evolução demonstra em fatos, atos e imagens, né? Então, destacar essa importante contribuição que essa diretoria, em conjunto com os senhores, performou e cada um contribuiu com seu perfil, com sua dedicação, com sua energia. Passamos para a nossa pauta, invocando a presença divina, vamos tratar o primeiro item desses nossos 26. O primeiro item trata-se do AGER PRO 2022-02164, Viação Novo Horizonte Limitada, assunto termo de notificação de autuação 0635. Auto de infração número 1755, relatório e voto. A pauta solicitada pelo diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento, o qual passo a palavra. Diretor Noril, quer que projete? Oi, presidente, pode projetar, fazendo um favor. Perfeito. Vamos projetar, abrir no SIGADOC o AGER PRO 2022-02164. Mas, presidente, Oi? a Carolina já mandou para a Léa pelo WhatsApp. Isso, Léa, obrigado. Perfeito. Isso. Eu queria pedir autorização para os senhores, presidente, que, como eu já disponibilizei o auto de infração, já conversamos na sessão administrativa, pedir a dispensa da leitura do relatório, fazer um breve relato, porque esse auto de infração aqui eu só estou mantendo uma decisão que o diretor Paulo já manteve o auto de infração. O senhor quer dispensa dos dois ou só do item 1, diretor, só para encaminhar Só do corretamente? item 1, porque o outro, que é o do consórcio metropolitano, eu vou ler, porque é uma anulação e eu acho necessário ler. É só Perfeito. desse que é mais corriqueiro, presidente. Perfeito. Só para encaminhar corretamente aos colegas. Então, a pedido do diretor Noril, o diretor José concorda com a dispensa de leitura de relatório e voto, só uma explanação sobre o voto, vez que é a manutenção de todos os atos anteriores? De acordo, presidente. Doutor Paulo, de acordo com a solicitação do diretor Noril? Da dispensa do relatório e voto, só uma explanação do voto? De acordo, presidente. Essa presidência também está de acordo. O diretor Noril, por gentileza, pode explanar o seu voto da maneira que requiser. Obrigado, senhores. Trata-se do processo AGER PRO 2022-02164, que tem como interessada a empresa Viação Novo Horizonte. Trata-se do auto de infração 1755. Nesse caso aqui, presidente e demais diretores, a empresa Viação Novo Horizonte Limitada, ela foi autuada por venda de passagem em valor inferior ao da tarifa, sem a devida autorização da AGER. A empresa ela foi notificada pelo TN de número 0635,
ela não manifestou, não tomou as medidas necessárias para cessar a irregularidade. Aí o agente fiscal lavrou o auto de infração de número 1755, e nas defesas dela, a empresa não apresentou nenhuma prova material para comprovações das suas alegações, e nem mesmo juntou bilhete ou referenciou, né? O agente fiscal, no momento da fiscalização, ele constatou que a empresa, para o trajeto de Sorriso a Alta Floresta, efetuava a cobrança de R$ 107,67, quando, na verdade, ela deveria cobrar a tarifa de R$ 111,23, conforme os quadros que eu apresento na minha defesa, né? E como prova de comprovação da infração legal cometida pela empresa, foi juntado nos autos aqui a cópia do bilhete de passagem, contendo as informações dos valores comercializados, e na sua parte inferior do bilhete consta tipo de desconto, tarifa promocional, o que demonstra que a empresa cometeu infração, uma vez que ela realizou a aplicação de tarifa promocional sem a autorização da AGER. E diante disto, presidente, e após a análise do recurso, e pela existência de fatos novos ou razões de direito que motive a modificação da decisão monocrática do diretor regulador de transportes, em consonância com o parecer da AGR, eu voto pela manutenção do auto de infração de número 1755, no valor de 15 unidades padrão fiscal do Estado do Mato Grosso, por venda de passagem em valor inferior ao da tarifa, sem a devida autorização da AGER, nos termos do artigo 40 desta lei complementar e no regulamento do serviço tipificado no artigo 55, inciso 1, a linha M da Lei Complementar 432 de 2011, imposta à empresa Aviação Novo Horizonte Limitada. É como voto, presidente, e demais decisões. Pela expressão do seu voto, doutor Norio. Passamos a coletar os votos dos demais diretores quanto ao item 1 de nossa pauta. A nossa pauta reafirmou, a nossa resolução 004 atual, reafirmou aquela prática que nós fazíamos e introduziu nela, né? Quando agora deixou de ser costume, como mencionado no início da reunião, e passou a ser prática. Sempre que estivermos em híbrida, é ordem alfabética, sempre que estivermos presencial, da direita para a esquerda. Então, todos presenciais, direito para a esquerda, quando estamos híbrido, por ordem alfabética. Dessa forma, perfil o doutor José Rodrigues, como ele vota em relação ao item 1 de nossa pauta. Senhores diretores, voto com o relator. Obrigado. Diretor Paulo, como o senhor vota em relação ao item 1 de nossa pauta? Senhores diretores, tendo em vista a decisão monocrática proferida anteriormente e o relator do recurso também vai no mesmo sentido, eu acompanho o voto do relator. Essa presidência também está ciente da necessidade de manter e vota com o relator. Passamos a tratar do segundo item da nossa pauta, que trata-se do AGER-PRO 2022-2420, Consórcio Metropolitano de Transportes. O assunto é termo de notificação de autuação número 0705, no auto de infração 2344, ele tem relatório e voto, pauta solicitado também pelo diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, ao qual eu passo a palavra. Ale, você projeta para mim? Esse aí eu vou ler completo, porque eu estou anulando o auto de infração. Isso, obrigado, Ale. Trata-se do processo administrativo de número AGER-PRO 2022-02420, referente ao termo de notificação de autuação de número 0705, onde a empresa Consórcio Metropolitano de Transporte fora notificada por não apresentação dos veículos de acordo com as condições de limpeza e conforto requeridas, em descumprimento ao artigo 55, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 432 de 2011. A empresa não se manifestou, então a Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário emitiu o parecer 435 de 2022, em 9/8/2022, recomendando a lavratura do auto de infração. O auto de infração número
2344 foi lavrado em 19 de 8 de 2022, sendo encaminhado à empresa por meio do ofício 2065 de 2022, juntamente com o termo de notificação 11.313, e dar para o pagamento da multa aplicada. Em 7 de 10 de 2022, a empresa protocolou defesa administrativa, requerendo a anulação do auto de infração e, por meio do parecer de número 651, em 26 de 10 de 2022, a Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário opinou pela manutenção do auto de infração e da multa aplicada. Em 1 de 12 de 2022, o diretor regulador de transporte e rodovias emitiu decisão reguladora monocrática de número 168 de 2022, decidindo pela manutenção do auto de infração 2344. A recorrente protocolou em 19 de 12 de 2022 recurso administrativo requerendo a anulação do auto de infração. Na primeira reunião ordinária deliberativa da diretoria executiva colegiada da AGER, realizada no dia 2 de 2 de 2023, fui sorteado o relatório destes autos e, em 8 de 2 de 2023, o supracitado processo foi encaminhado a essa DREFS por meio do despacho de número 1.243 de 2023. Esta diretoria reguladora, no dia 14 de 2 de 2023, solicitou análise e parecer jurídico à AGR por meio do despacho de número 1433 de 2023. A AGR emitiu o parecer de número 187 de 2023 e 34 de 2023, opinando pela anulação do referido auto da infração e da multa aplicada. Após a emissão do parecer jurídico, em 28 de 2 de 2023, os autos retornaram a esta diretoria reguladora de energia, ferrovia e saneamento para a elaboração de relatório e voto. É o relatório, presidente e demais diretores. Obrigado. Vamos ao voto. Voto. Inicialmente, destaca-se a competência da AGER pela Lei Complementar 429 de 2011, em seu artigo 3º, para regular, normatizar, controlar e fiscalizar nos limites da lei os serviços públicos prestados diretamente pelo Estado do Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada. Entre eles, o Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e seus terminais rodoviários, regulamentado pela Lei Complementar 432 de 2011, Decreto 1020 de 2012 e resoluções normativas da AGER. No que se refere ao rito procedimental na esfera desta agência, a Resolução Normativa 02 de 2009, que dispõe sobre os meios de impugnação no âmbito da AGER de atos de imposição de penalidades decorrentes de sua competência regulatória ou delegada, estabelece no seu artigo 8º que, artigo 8º, caberá recurso à diretoria executiva das decisões monocráticas, proferidas por diretor regulador que, inciso 1, julgar defesa interposta na AGER contra ato de imposição de penalidade emanada de analistas reguladores ou coordenadores reguladores. Inciso 2, impor originariamente penalidade decorrente de competência regulatória, ordinária ou delegada da AGER. No tocante à tempestividade do recurso administrativo, é importante frisar que a empresa foi notificada em 5 de 12 de 2022, iniciando a contagem do prazo de 15 dias em 6 de 12 de 2022, se esgotando em 27 de 12 de 2023. Conforme se verifica, o recurso administrativo foi protocolado nesta agência em 19 de 12 de 2022, dentro do prazo legal e, portanto, intempestivo. Isto posto, analisando o caso em tela, a empresa Consórcio Metropolitano de Transporte for autuada por não apresentação dos veículos de acordo com a limpeza e conforto requeridas, conforme dispõe Perdeu o áudio, diretor. Eu acho que acabou fechando por engano o diretor Noril. Diretor Noril? É isso. Está recomposto agora.
com condições de limpeza e conforto requeridas, conforme dispõe o artigo 55, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar 432/2011. Artigo 5, que é 55. A penalidade de multa terá o seu valor fixado com base na UFP, observadas as tipificações e graduações abaixo descritas, sendo aplicadas aos infratores. Inciso 1. No valor de 15 UPF nos casos de, a linha E, não apresentação de veículos de acordo com as condições de limpeza e conforto requeridas. É imprescindível esclarecer que, primeiramente, a empresa autuada foi notificada por meio do TNA 0705, para que no prazo de 30 dias pudesse realizar as adequações e comprovação de não conformidade ao fato descrito, como vemos. Aí ela desce esse quadrinho aí, só para deixar claro para eles. Desse modo, findado o prazo de 30 dias, e diante da inércia da empresa não apresentar a impugnação ao TNA, a Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário lavrou, em 19/8/2022, o auto de infração 2344. Posto isso, a recorrente apresentou defesa administrativa, alegando que a fiscalização ocorreu no final do itinerário em Coqueiral, Mato Grosso, onde os passageiros já haviam feito o uso do veículo e que, por mais que o motorista junte o lixo e, em situações mais urgentes, realize a limpeza básica, o veículo somente receberia a limpeza adequada na garagem. É necessário destacar que consta no termo de notificação de autuação que a abordagem do veículo ocorreu no dia 12/5/2022, às 5 horas. Porém, a empresa alega que a fiscalização ocorreu às 19 horas no ponto final, sendo esta a informação que consta no auto de infração 2344, que no campo local da infração foi descrito que a mesma ocorreu no ponto final Coqueiral. Desta forma, está evidente que as informações são conflitantes, que conforme o parecer 187/2023, 034 de 2023 da AGR, deveriam ser esclarecidas como vemos. Denota-se que o TNA 0705, que a abordagem foi realizada no dia 12 de maio, às 5 horas. Tanto na defesa quanto no recurso administrativo, a empresa alega que a fiscalização ocorreu no final do itinerário Coqueiral, após as 19 horas, quando os passageiros já haviam desembarcado e que o veículo somente recebe a limpeza adequada após a chegada na garagem. A manifestação técnica que segue após a apresentação da defesa observa que a alegação sobre o momento da fiscalização final do itinerário e apenas argumenta que tal justificativa não é suficiente para o cancelamento do auto de infração. A decisão monocrática seguiu a manifestação técnica. Destaca-se a importância da manifestação técnica em clarear os fatos, uma vez que há informações conflitantes no TN, auto de infração e nas alegações da autuada. Saber o momento da autuação, principalmente no caso em comento, é fator determinante para definir a razoabilidade da autuação. Salienta-se que a Lei Complementar 432, em seu artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2º, dispõe que o serviço adequado deve atender o requisito de condições de segurança, conforto e higiene dos veículos. Dessa forma, as fotos juntadas nos autos demonstram as sujidades encontradas no momento da fiscalização, sendo embalagem de alimentos, garrafas de bebidas e papéis que os usuários deixaram nas poltronas de desembarque, ao desembarcarem. É de suma importância que, no momento da fiscalização, os agentes ajam com razoabilidade na autuação, tendo em vista que, no caso em tela, apesar do veículo apresentar sujidades, essas são ínfimas para a configuração da infração legal. Deve-se observar ainda que, de fato, o veículo não poderia estar nessas condições de higiene na hora do embarque de passageiros, o que não é o caso,
pois, conforme as alegações da empresa, o veículo foi abordado ao final do itinerário em Coqueiral, Mato Grosso, e após o desembarque de todos os passageiros. Como vemos nas folhas 83, de acordo com o parecer jurídico da AGR, demonstrado abaixo, para a aplicação de uma norma, é necessário que haja análise das especificidades do caso individual. Posto isto, conclui-se que uma norma, para ser aplicada, exige-se a análise das especificidades do caso individual. Neste caso, a especificidade da ínfima quantidade de sujidades, bem como o fato de que o veículo está no ponto final, após o desembarque dos passageiros, faz-nos concluir totalmente inadequada a autuação por falta de condições de limpeza e higiene, diante do apresentado pelas fotos comprobatórias da infração. Portanto, considerando que a administração pública pode exercer o controle de legalidade por meio do princípio da autotutela, tendo o dever de rever seus atos administrativos de ofício, quando enviados de vício, para restaurar a situação de validade e consequente regularidade, sendo este princípio estabelecido no artigo 53 da Lei 9.784 de 99, que regula o processo administrativo. Vejamos. Artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando derivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Diante disto, após a análise do recurso apresentado, e pelas razões de direito que motivem a modificação da decisão monocrática do diretor regulador de transportes e rodovias, e em consonância com o parecer da AGR, voto pela anulação do auto de infração 2344, entendendo que há elementos com o condão de desconstituí-lo, em razão do vício de legalidade, em prejuízo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, imposta à empresa Consórcio Metropolitano de Transportes. É como voto, presidente e demais diretores. Obrigado pela expressão do seu voto. Passamos a perquirir aos colegas diretores como voto. Doutor José Rodrigues, como o senhor vota em relação ao item 2 de nossa pauta? Senhor presidente, voto com o relator. Obrigado. Doutor Paulo, como o senhor vota em relação ao item 2 da nossa pauta? Pois bem, presidente, senhores diretores, tendo em vista que, mesmo tendo proferido uma decisão monocrática, na qual não tinha avaliado todos os elementos de uma maneira mais profunda, tendo em vista que a gente pode rever os nossos posicionamentos e tendo em vista os argumentos trazidos aí pelo relator e também pela Advocacia Geral Reguladora nos aspectos atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade, eu entendo como suficiente os motivos apresentados aí no voto do relator. Dessa forma, portanto, acompanho e o voto do relator, revendo a minha posição anteriormente proferida, em decisão monocrática. Obrigado pela expressão do seu voto. Essa presidência também vota com o relator. Seguimos para o item 13 de nossa pauta. Trata-se do AGER-PRO 2022-00179, AGER-MT. O assunto é a evolução da capacidade regulatória da agência, normas e fazer normas. É um voto vista, pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria, qual eu passo a palavra. Diretor José, quer que projete? Senhor presidente, qual que é o processo? Desculpa. PRO, item 3, AGER-PRO 2022-00179. Essa pauta é do diretor Paulo, presidente. Aqui na minha...
Está escrito Não, que foi... é a norma de fazer normas que o senhor tinha feito um voto vistas, ontem o senhor fez um trâmite nela. Então, estou com a pauta equivocada aqui, presidente, que eu abri que eu recebi por e-mail, Uhum. eu estou acompanhando, minha pauta está diferente, mas enfim. Nós vamos tratar agora... Presidente, Oi. só uma questão de ordem, é que a pauta que foi enviada por e-mail não é a mesma que está no WhatsApp. Houve uma então é isso. uma alteração, diretor Zé Rodrigues, só para eu observar sim, isso também. Por causa da mudança da 001 para 04, inclusive, o gabinete teve cuidado, só não teve a condição de enviar novamente, eu vou pedir que eu faça. Sim, fez por WhatsApp a correção, tá, diretor José, e não por e-mail, por então, causa da mudança da norma. Como foi para o Diário Oficial e saiu, a gente já botou a pauta na ordem da nova resolução. Então, hoje ela já está contemplando a nova cara da 003, 004 e não 001. Então, foi enviado por WhatsApp, né, diretor Paulo, essa é a sua ajuda, e não foi corrigida por WhatsApp, né, e foi colocado no site também. Então, a válida é essa do WhatsApp, tá, doutor? Por isso Tudo que o senhor bem. está com ela invertida, que está no do e-mail, tá? Não tem problema. O processo que nós vamos tratar é o 179, isso? Isso mesmo, que é a norma Já de vou fazer projetar aqui, presidente. Perfeito. Paulo, o senhor precisa ainda falar? É que o senhor está com a mão levantada, diretor Paulo? Sim, presidente, é uma questão de ordem. Só para saber se essa sessão já está obedecendo à resolução no que tange à transmissão. Tange a? Transmissão dela online. Ainda não deu tempo para fazer isso, tá? Também... É que saiu hoje, né? Sim, estamos ajustando. O que nós conseguimos foi adequar ao ordenamento dos temas, né, que mudou um pouquinho. A sessão regulatória veio depois do sorteio, então teve uma pequena adequação, e isso mudou um pouquinho a forma, e também os votos, né, também mudou, isso que foi ajustado. Também nós já estamos seguindo o rito, né, de acordo, pode ver que eu falei que virou normal a nossa fala por ser não mais costume, né, rito e não mais costume, e vamos nos adequando. É claro que tem coisas que demoram um pouquinho, que requer envolvimento de pessoas, né, que é o caso da comunicação, e criar eventualmente algum artifício, né, mas com devida vênia, eu acho que na próxima reunião já deve ter, a Débora está nos ouvindo, tá? Posso falar, presidente? À vontade, desculpe, doutor José, Tá. E é importante a gente ir falando sobre isso, que é uma mudança e andando, né? Tá ótimo. Então, presidente, trata-se do processo AGER PRO 2022-0179, que o assunto é a evolução da capacidade regulatória da agência. O processo físico foi protocolado na agência sob o número 561354-2021. O processo foi encaminhado pelo presidente regulador para o NOR em regime de urgência, na data de 21/12/2021, para elaborar a minuta de resolução que estabelece o procedimento de elaboração de normas no âmbito da Agência Estadual de Regulação do Estado do Mato Grosso. A UNOR fez juntar no processo a primeira minuta um ano depois, na data de 23 de dezembro de 2022. O processo foi submetido à GR-PGE, que recomendou adequações. A UNOR providenciou as alterações e remeteu o presidente para inclusão em pauta de reunião da diretoria. A diretoria executiva colegiada tomou conhecimento do documento, que possui 49 artigos, na data de 2 de março de 2023, oportunidade na qual o diretor regulador de ouvidoria solicitou vista do processo. Após tomar ciência do conteúdo, passo a fazer algumas considerações. No artigo 2º, que tem o seguinte teor: o processo de elaboração de norma será conduzido pela unidade de normatização NOR, nos termos do artigo 18 do Regimento Interno da AGER, e poderá ser originado: 1. Por determinação da diretoria executiva colegiada; 2. Por iniciativa da diretoria reguladora; 3. Por iniciativa da unidade de normatização. Parágrafo único. Toda iniciativa de elaboração de norma conterá a respectiva motivação técnica e deverá ser submetida à diretoria executiva colegiada para deliberação quanto à inserção na agenda regulatória. No artigo, informa que quem são os atores competentes para propor a elaboração de norma. Todavia, entendo que a ordem para a elaboração da norma e a proposta são diferentes. A ordem deve sempre partir do colegiado, mas a proposta, que será debatida pelo colegiado, para depois emanar a ordem, pode ser do presidente, de um dos diretores, da UNOR, a observar a necessidade da norma. Por isso, eu sugiro a seguinte redação. Artigo 2º. O processo de elaboração de normas será conduzido pela unidade de normatização, nos termos do artigo 18 do Regimento Interno da AGER, e sempre será originado por determinação da diretoria executiva colegiada.
A proposta para a elaboração da norma poderá originar A, da presidência, B, de uma das diretorias, C, da unidade de normatização. Parágrafo único. Toda proposta de elaboração de norma conterá a respectiva motivação técnica e deverá ser submetida à diretoria executiva colegiada para deliberação quanto à inserção na agenda regulatória. 2. O artigo 11 prevê o seguinte: a UNOR manterá a organização, atualização e disponibilidade do arcabouço normativo da AGER, cabendo-lhe 1. Oferecer e fazer proposições, receber e fazer proposições que visem criar, alterar e extinguir normas, mediante deliberação da diretoria executiva colegiada e de seus diretores individualmente. E 2. Promover a atualização, revisão normativa de arcabouço regulatório, sempre que provocado pela presidência, diretoria executiva colegiada e diretorias. Este, por sua vez, estabelece a gestão do estoque regulatório, todavia não define onde poderá ser localizado esse estoque das normas, razão pela qual entendo que a UNOR deve ficar com a responsabilidade de atualizar a página da legislação no site da AGER na internet. Posto isso, sugiro a seguinte redação. Artigo 11. A UNOR manterá a organização, atualização e disponibilidade do arcabouço normativo da AGER, cabendo-lhe 1. Receber e fazer proposições que visem criar, alterar e extinguir as normas mediante deliberação da diretoria executiva colegiada e de seus diretores individualmente. 2. Promover a atualização e revisão normativa do arcabouço regulatório, sempre que provocado pela presidência, diretoria executiva colegiada e diretorias. E 3. A responsabilidade de atualizar a página da legislação no site da AGER na internet. São essas minhas considerações. O presidente restitui o processo para retornar à reunião deliberativa da diretoria executiva colegiada, não tendo objeções à aprovação dos outros artigos, a não ser os mencionados aqui, nessa minha manifestação que consta dentro do processo, que trata do artigo 2º e do artigo 11 da minuta de resolução apresentada. Ok. Ok. Vamos passando a palavra aos demais diretores para ver como votam em relação ao voto e voto vistas do item 3 da nossa pauta. Diretor, em ordem alfabética, diretor Paulo, gentileza, a hora que quiser se manifestar, à vontade. Em primeiro lugar, parabenizar aí o voto do relator, né, do recurso, do voto vista. Eu entendi como todas as propostas aí apresentadas como pertinentes, dessa forma, portanto, eu acompanho o voto do diretor Zé Rodrigues. Doutor Noril, como o senhor vota em relação ao item 3 da nossa pauta? Presidente, só para adicionar, o senhor é o relator desse processo? Eu votei na apresentação por aprovar a minuta apresentada. O doutor José Rodrigues fez algumas adaptações aí. Sugestão de adequações. Sim, e aí nós estamos por votar, né? Porque ele vota de acordo com essas duas alterações. Ele não vota contra, pelo que eu entendi, né? O doutor José só acrescenta. Então, Exato, presidente. Isso mesmo. Pelo que eu vi, é isso aí mesmo, né? O diretor Zé Rodrigues votou com o senhor, sim, fez algumas adaptações aí que ele entendeu necessárias, né? E pertinentes, né? De adequações e pertinência, sim. E tá bom, com as quais, inclusive, já manifesto que concordo. Tá. Então, eu voto com o relator e voto com as adequações do diretor Zé Rodrigues. Então, a gente vai votar por unanimidade e com incorporação, que eu também voto, tá, doutor José Rodrigues, com as adequações propostas no seu voto visto, que eu achei muito pertinentes. Ordenou um pouco melhor a forma da apresentação, né? Eu vi o entendimento somativo, tá? E evolutivo. E, claro, toda vez que a gente olhar, e por isso que ela tem que ser revisada, e nós estamos aprendendo a manter o nosso arcabouço legal sempre ativo, né? Vamos ver melhoria. Que bom que temos olhos para a melhoria. De qualquer sorte, só manifestar a importância do ato que nós estamos fazendo. Essa norma de fazer normas, ela nos coloca para à frente na nossa capacidade e maturidade regulatória. Dentro do nosso programa chamado QualiReg, nós somos modelos junto à CGU, NOPS, nós com essa norma, nós vamos galgar
próximo da meta que o governador nos passou, senhores, naquela reunião histórica, em que a gente buscava recursos para modernização e aumento de capacidade regulatória da AGER. E ele nos impôs 2 metas. A primeira meta, chegar a 45, a qual superamos, né? E a segunda meta, chegar em 55, que com pequena melhoria, que é uma instrução normativa para que a gente ordene a continuidade da capacitação da AGER para além dessa norma de fazer normas e para além da instituição da revisão da normativa 001 para 004, certamente nós chegaremos na meta estabelecida pelo governador, e destaco aqui com grande importância que saímos de 20% numa régua de 100 de quesitos universais de capacidade regulatória, medido de forma independente pela CGU NOPS. Estamos em 40,4 e com esses 3 artifícios. A norma de fazer normas implantada, claro, profundamente executada. A questão da 001 revisada pela 004. E assim que sair essa normativa, claro que vai a 1 mês ou 2 ainda, porque temos a prática, mas não temos a norma que vai perenizar, nós teremos então chegado aos 55, contanto, claro, que seja justificado numa avaliação independente, mas matematicamente apurado pela comissão que nós nomeamos de permanente de avaliação, eles deixaram um caminho onde essas 3 atividades nos colocam em torno de 56. É claro que faltando alguma coisa na avaliação pode nos remeter um pouco mais, um pouco menos, ou faltando ou tendo um pouco mais no entendimento de quem avaliar. Mas refuto essa glória, né, a essa diretoria, desse patamar galgado, que é um patamar muito significativo, e ressaltar, novamente fomos convidados pela CGU a apresentar no Congresso da BAR em novembro o case da AGER de evolução na capacidade regulatória nesses quesitos universais do Quali-Reg. Parabéns a todos e vamos em frente. Nos orgulha muito essa história que aqui estamos deixando. Vamos em frente. Seguindo para o item 4 de nossa pauta, então, vamos tratar do item AGER PRO 2023-00671, Silvio de Magalhães. Assunto auto de apreensão número 2626, tem o objetivo de convalidar o sorteio do relator e também a apresentação do relatório e voto pelo diretor relator, senhor José Rodrigues, para o item. A palavra está com o senhor diretor José Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Eu solicito, senhor presidente, a dispensa de leitura de relatório, uma vez que no conteúdo do voto eu trago todos os elementos que constam dentro do processo. Sem problema. O senhor pediu para apresentar o relatório, o senhor quer que o gabinete projete para o senhor, né? Não, presidente. Dispensa, desculpe. Dispensa do relatório, que no voto eu trago todos os elementos do processo. Sem problema, é que teve uma questão de ordem que não ficou gravada, mas a chefe de gabinete pediu e me tirou um pouco a atenção, peço desculpas, tá? Tudo bem. Vamos, então, seguindo para os demais diretores, quanto ao pedido do diretor relator, por ser um item muito pacificado na agência, trata-se de tutela, né? Várias vezes pisado e repisado, né, pela dispensa do relatório e diretamente a expressão do voto. Diretor Paulo, como o senhor vota em relação ao pedido do diretor, pela dispensa? Pela dispensa de relatório e voto e só a apresentação do voto. Expressão. Diretor Paulo? Estão nos ouvindo? Eu estou ouvindo, presidente. Não sei se bom. o diretor Paulo está com algum problema na conexão dele lá, né? Ou de áudio. Pede para alguém dar uma olhadinha. Vamos dar uma pequena estabilizada só até reconectar, tá? Para não perder o propósito. Diretor Paulo. Quem que vai lá? Na sala. Ver o que aconteceu. Acho que perdeu a conexão. Oi, presidente.
vendo para o senhor reconectar. O diretor José manifesta quanto ao item 4, o diretor Paulo, a questão da dispensa de relatório e voto, por ser um tutela, né, de acordo com a mudança da lei. Se o senhor concorda com dispensa de relatório e voto, só a expressão do voto. Estou de acordo, presidente. Obrigado. Diretor Norio, o senhor concorda com a dispensa de relatório e voto para o item 4? Concordo, presidente. Obrigado. Essa presidência também concorda e devolve a palavra ao senhor doutor José Rodrigues. Fica à vontade de se manifestar. Agradeço a compreensão dos nobres pares. Trago, então, a apresentação do processo AGER-PRO 2023-00671. Silvio de Magalhães, auto de apreensão 2626. Relator, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Voto. Trata-se de processo administrativo que teve origem com a autuação do auto de apreensão 2626 aplicado em desfavor de Silvio de Magalhães, escrito no CPF 241-269-00144, autuado por ter infringido estabelecido no artigo 57, terceiro, inciso 3º da Lei Complementar 432 de 2011 e alterações posteriores. E transcrevo o artigo. Denota-se que o autuado realizava o fretamento não autorizado pela AGER, cujo veículo foi abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal, saída para Rondonópolis. O autuado apresentou, em 10 de abril de 2023, defesa administrativa com pedido de liberação do veículo apreendido, sendo juntado os autos às folhas 23 e 24. É imprescindível reafirmar o ditame da Lei Complementar 429, de 21 de junho de 2011, que estabeleceu em seu artigo 3º que compete à AGER regular, normatizar, controlar e fiscalizar nos limites da lei os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pelo Estado do Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação e iniciativa privada. Nesse sentido, o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, serviço que o autuado estava operando, encontra-se arrolado no inciso 4º do Estado do artigo. Em complemento à norma citada, a Lei Complementar 432, de 8 de agosto de 2011, dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Mato Grosso, STCRIP, e sobre os terminais rodoviários, serviço de interesse público de fretamento da outras providências, o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 1, reafirma a competência da AGER para regulamentar a prestação de serviço em questão. Vejamos. E aí transcrevo o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 1. Logo, definido está a competência da AGER para fiscalizar a operação do serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros do Estado do Mato Grosso, inclusive outras empresas que passam pelo Estado, visando impedir o transporte clandestino, considerando aquele que não possui delegação do Estado do Mato Grosso, mas que realizam transporte entre as cidades do Estado, seja de forma eventual ou regular. Assim, constatada a prática de tal ato pelo autuado, foi lavrado o competente auto de apreensão e, após foi efetuado o recolhimento do veículo ao pátio cadastrado. Insta a ressaltar que nessa decisão não será analisado o mérito do processo, ou seja, se está ou não comprovada a ação infratora, ou ainda se a autuação se impõe com o enquadramento do artigo 57, inciso 3º da Lei Complementar 432 de 2011, nos termos do que foi executado, bem como a ampliação da multa por reincidência. Considerando que houve manifestação de interessados junto à AGER, compreende-se que foi observado e garantido pela administração o cumprimento dos princípios fundamentais, especialmente do contraditório para a defesa. Constatou-se que o autuado foi devidamente notificado para apresentar sua defesa, atendendo de forma clara, preceptuado no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, que determina, aqui está transcrito no voto. É certo que a garantia dos dois princípios aqui citados, contraditório e ampla defesa, são fundamentais para um processo justo, assim sendo devidamente comprovado nos autos do atendimento de tais princípios. Considerando que o veículo objeto da apreensão não foi restituído ao interessado, considerando ainda que a previsão da Lei Complementar 432 de 2011 foi modificada, e trago o artigo 57, parágrafo 2º, que prevê que nos casos de apreensão de defesa administrativa, a diretoria executiva colegiada da AGER poderá determinar a restituição do veículo apreendido, independente do pagamento da respectiva multa, e a súmula 510 do STJ, que trata da liberação de veículo retido apenas por transporte regular de passageiros, não está condicionado ao pagamento das multas e despesas. Entretanto, entendendo que a penalidade não pode se arrastar indefinidamente ao longo do tempo, causando danos irreparáveis ao interessado, no estrito cumprimento do que prevê a legislação em vigor, entendo pela determinação da restituição do veículo apreendido, independente do pagamento da respectiva multa. Posto isso, após a análise do pedido de restituição do veículo, voto pelo recebimento do pedido de restituição por tempestivo e de maneira cautelar pelo seu provimento, determinando a restituição do veículo apreendido, independente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção e pátio, e voto ainda, para que após a restituição do veículo, retorne o processo à Superintendência Reguladora de Transportes, para que proceda com a regular tramitação para análise do mérito do auto de apreensão 2626 em todos os seus termos. É como voto, senhores diretores. Obrigado pela expressão do seu voto, diretor José Rodrigues. Deixa eu só fazer uma correção, abrir a Câmara. Diretor Paulo, como o senhor vota em relação ao item 4 de nossa pauta? Voto com o relator, presidente. Obrigado. Diretor Norio, como o senhor vota em relação ao item 4 da nossa pauta?
Acompanho o voto do relator, presidente. Essa presidência também acompanha o voto do relator. Partimos para o item número 5 da nossa pauta. A GERPRO número 2023, a GERPRO 2023-00679, Expresso São Luís, limitada. O assunto é auto de apreensão, número 2628, também é convalidar o sorteio do relator, realizado pela chefia de gabinete, e também a apresentação do relatório por este presidente que vos fala. Também peço, por ser um assunto recorrente, e também não tratar o mérito, apenas a liberação do veículo, peço dispensa de leitura do relatório e voto, apenas expressão do voto. Doutor José, de acordo? De acordo, presidente. Obrigado. Diretor Paulo? De acordo, presidente. Obrigado. Doutor doutor Noril? De acordo, presidente. Obrigado. Peço só para apresentar diretamente o voto, senhora Yasmin. Obrigado. Então, trata-se do voto no processo AGERPRO 2023-006679, Expresso São Luís. É um auto de apreensão 2628 e a medida emergencial meramente para a liberação de veículo. Quanto à medida cautelar de urgência, é bem conhecido com a mudança da lei, né, através da 687, que mudou a nossa legislação, pode avançar. A penalidade, então, ficou na medida de tutela. Houve a decisão interna de nós fazermos o sorteio via chefia de gabinete, pode passar, e aí convalidando sempre na primeira reunião para que não haja prejuízo e o veículo fique numa imposição de um custo excessivamente, uma vez que ele tem a medida meramente educativa de reter o bem, mas não necessariamente deixar de forma indefinida. Por conta disso, há cumprimento legal, né, pode descendo, onde foi apresentado o requerimento dentro dos quesitos legais e não tendo nada mais, mas sempre mantendo que o pagamento do guincho e do armazenamento deve ser feito e não será afastado, pode descer. Então, em relação às questões de liberação do veículo, eu concluo e voto, considerando as novas regras impostas pela alteração da Lei nº 432/2011, assim como o que foi deliberado pela diretoria executiva na GERA-MT, na sua 20ª reunião de alinhamento, que definiu as diretrizes mínimas para a liberação de veículo, considerando ainda que a liberação de veículo atende à razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo, que não poderá permitir manutenção indefinida deste veículo sob a guarda estatal, até o fim do processo administrativo, ou pagamento de multa, o que poderia causar prejuízo ao recorrente, mais que isso mitigando o direito ao contraditório e ampla defesa, condicionada ao pagamento da multa para a liberação à medida que não se pode permitir. Ante o exposto, sem maiores delongas, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial à manifestação no que concerne exclusivamente a liberação do veículo ônibus por cor vermelha, placa AZC 9110MT, Mercedes-Benz chassi 9BM63407 1FB 9838941, de propriedade da recorrente, devendo o ato de liberação ser registrado em seu nome, condicionado ao pagamento pela interessada das despesas de remoção e pátio, sem prejuízo de recolhimento da multa a ser discutido em momento processual distinto. Voto ainda após vencidos os trâmites internos a ser realizados pela chefia de gabinete quanto à decisão emanada pelo retorno dos autos à Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário para cumprimento do fluxo processual regular para a realização da análise do mérito do recurso. Assim eu voto. Dr. José Rodrigues, como o senhor se manifesta frente ao item 5 de nossa pauta? Voto com o relator. Dr. Paulo, como o senhor se manifesta? Voto com o relator, presidente. Obrigado. Diretor Noril, como o senhor se manifesta? Eu também acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado. Passamos a tratar do item 6 de nossa pauta. Trata-se do processo AGERPRO 2022-02835, Rio Novo Transportes e Turismo Limitada. O assunto é termo de notificação de autuação número 1207. Dar ciência ADEC, referente à edição monocrática número 065-2023, a pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, a qual eu dou passo a palavra. Diretor Paula. Presidente, eu solicito que a chefe de gabinete projete o processo em pauta, presidente, para dar conhecimento ao colegiado. Perfeito. A decisão proferida. Só um minutinho para abrir e já projetamos, tá?
Vai projetar, está abrindo, tá, diretor? Tranquilo. Só mais um minutinho já. Pode ir direto para... O senhor tem uma ideia, pode ir conduzindo o diretor para... É só na decisão monocrática, presidente. No final, né? Isso. Leva no final, vai voltando, Yasmin, até o diretor conduzir. Não, presidente, no final não. No início da decisão monocrática, isso. É no final do processo. Isso. O final do processo para voltar ao início mais fácil, né? Para o senhor conduzir para o início. Perfeito. Vamos lá. Então, trata-se de decisão reguladora monocrática 065, onde figura como interessada aí a Rio Novo Transportes Turismo Limitada. Trata-se do termo de notificação 1207, que gerou o auto de infração 2576. A empresa Rio Novo Transporte Limitada foi notificada em 10... Eu vou aguardar ela fazer as... Senão é prejudicada a minha leitura. Foi notificada em 10/11/2022 pela fiscalização da AGER, tendo sido lavrado o TNA 1207 com base no artigo 55, inciso 2º, a linha M da Lei Complementar 432, com a seguinte observação. No dia 10/11/2022, às 10h10, no terminal de Ribeirão Cascaleiro, foi constatado no momento da fiscalização que o veículo placa QCT 1696, prefixo 1800, linha Querência Cuiabá, MT, as poltronas de direito do idoso, conforme não estavam identificadas e cobrando valores da tarifa superior ao autorizado pela AGER, fotos em anexo. Pois bem, a empresa possui o prazo de 30 dias para realizar as adequações e a comprovação da não conformidade no artigo 55, parágrafo único da Lei Complementar 432. A empresa se manifestou tempestivamente sobre o TNA, as folhas 13 e 39. A Superintendência de Transporte Rodoviário juntou ao processo quadro de tarifa 42/48. Após emitiu a informação técnica 296/2022 em relação à cobrança dos valores superiores autorizados pela AGER, sugerindo a expedição do auto de infração e a respectiva multa com base no inciso 55, a linha 1 e, no que tange as irregularidades apuradas referente à falta de identificação de poltrona, aplicou a penalidade de advertência. Pois bem, no dia 6/12, foi lavrado o auto de infração 2576, com base no artigo 55, a linha 1, inciso I, da Lei Complementar, com a seguinte observação. Referente ao TNA, a empresa efetuou venda de passagem com preço superior ao autorizado pela AGER, linha Querência Cuiabá, trecho Querência Primavera, folha 54 e 58. A empresa, a AGER possui o prazo de 30 dias para notificar a empresa, segundo o disposto do artigo 62 da Lei Complementar 432 de 2011, sendo enviado o termo 11.413 via e-mail em 12/12/2022, as folhas 59 a 62. A empresa possui o prazo de 15 dias para se manifestar conforme o artigo 75 da Lei 7.662 de 2002, combinado com o artigo 37 da Resolução 07/2021 da AGER. A empresa apresentou defesa tempestiva e a Superintendência de Transporte Rodoviário emitiu parecer 83, opinando pela anulação do auto de infração, as folhas 71 a 79. É o relatório... É o relatório descido. Tá, foi lavrado o auto em desfavor. Não entendi, presidente. Achei que você ia interromper para voltar com o voto, mas sim, você segue por gentileza, pode seguir. Descido. Foi lavrado o auto em desfavor da empresa Rio Novo por venda de passagem ao valor superior ao autorizado pela AGER. Nesse sentido, constatou-se que a ação da autuada configurava-se um fato típico definido na Lei Complementar 432, especificamente o artigo 55,
Inciso 1º, a linha I, vendo passagem superior ao autorizado. Autuado argumentou em sua defesa e não cometeu nenhuma infração, cobrou o valor correto para o trecho Cuiabá, Querência Cuiabá, e afirmou que o fiscal estava utilizando uma planilha de tarifa desatualizada, não correspondendo com a linha do bilhete anexado ao auto. A administração pública pode anular seus próprios atos quando é evade de vício que os tornam ilegais, que deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. No caso de análise, verifique que foi lavrado auto em face da cobrança de tarifa em valor superior ao autorizado. No entanto, posteriormente, restou comprovada que a planilha que o agente fiscal se baseava estava com erro nas informações. Nesse sentido, a Superintendência de Transporte Rodoviário, por meio do parecer 083, se manifestou. Vejamos. No caso em questão, foi apurado que o agente de fiscalização se baseou em quadro de tarifa com erro nas informações sobre a extensão da via, culminando em erro no cálculo da tarifa. A resolução 07 expõe que a agência reguladora, ao analisar o caso, apurar a ocorrência do fato, se cabe a adequação da infração e ainda os argumentos da defesa são capazes de afastar a irregularidade imputada. No caso dos autos, demonstrado que a empresa não realizou a irregularidade, só volta lá a ela atribuída. É isso. Nesse sentido, considerando os argumentos da defesa, bem como o fato da empresa não ter realizado cobrança irregular de valores não autorizados, recomendamos a anulação do auto de infração. Considerando que os fatos narrados é inevitável a invalidação do presente auto, razão pela qual a anulação do auto de infração é a medida que se impõe. Então, diante dos fundamentos apresentados, decido pela anulação do auto de infração 2576. Assim sendo, remeto os autos ao Gabinete da Presidência para atendimento que determina o artigo 39, parágrafo 2º da Resolução 07 de 2021, com sugestão de recomendação aos fiscais que adote maior diligência nos procedimentos de autuação para impedir a reincidência de anulações por parte dessa agência. Após, remeto-se à Corregedoria. Essa é a informação, presidente. Pela expressão do seu voto natural, passamos a perquirir. Tá só Pode um falar. encaminhamento, presidente, que eu acabei Pode. não mencionando, mas antes de enviar para a Corregedoria, esse processo tem que voltar aí para a Superintendência, tá? Perfeito. Senhores diretores, como se declara frente ao item 6 da nossa pauta? Doutor José? Ciente, senhor presidente. Obrigado. Diretor Noril? Ciente também, presidente. Essa presidência também se declara ciente, com a devida correção que vai estar na pauta. Acho que o chefe de gabinete quer fazer uma questão de ordem. Pode falar. Micro. Diretor, então eu estarei alterando, ao invés de eu encaminhar para a Corregedoria, eu estarei devolvendo à Superintendência de Transportes, isso? Na verdade, você não vai estar alterando, porque o fluxo natural, eles precisam registrar no sistema a anulação do auto e aí eles encaminham para a Corregedoria. Encaminhar para a SRTR, né? E Isso. ela fará o encaminhamento para a Corregedoria. Isso. Pode Só colocar isso na ata. Encaminhar para a SRTR, na sequência encaminhará para a Corregedoria, né, diretor Paulo? Isso. Daí o senhor dá mais uma olhada se ficou adequado, tá? Perfeito. Tá bom. Seguimos para o item 7 de nossa pauta. A GERPRO 2022, 1654, Viação Novo Horizonte. Assunto é termo de notificação de autuação número 0038. Também é dar ciência à DEC referente à edição monocrática 068-2023. Também a pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, que eu passo a palavra. Diretor Paulo, fica à vontade. Presidente, eu solicito dos nobres pares a dispensa de leitura integral da decisão e somente aí uma breve explanação de todos os processos nos quais eu estou dando conhecimento ao colegiado
da decisão monocrática. Vai do item 6 até o 11. 7 ou 11, porque vocês já fizemos, Isso, né? 7 ou 11. Tá, joia. Então, do 7 ao 11, doutor José, como o senhor se manifesta sobre o pedido de dispensa da leitura integral, mera explanação item a item pelo diretor natural. De acordo com a solicitação do diretor Paulo, presidente. Obrigado, diretor Noril. De acordo, presidente. Essa presidência também está de acordo, nós vamos chamando item a item, diretor Paulo, vamos projetando e o senhor vai conduzindo para a forma que queira falar, tá? Fique à vontade de se manifestar, então, sobre o item 8, perdão. 7. Pois bem, presidente, a Aviação Novo Horizonte, ela no dia 22/6, ela foi notificada aí pela fiscalização da AGER, tendo sido lavrado alta aí por um atraso de 20 minutos no terminal rodoviário de Cuiabá. E a empresa, ela possui o prazo de 30 dias aí para se manifestar situações. A superintendência reguladora tomou os encaminhamentos de praxe, fez a notificação, a empresa apresentou a manifestação, foi lavrado um auto por esse atraso, ela também apresentou a defesa, e aí a superintendência se manifestou por meio de parecer técnico, opinando aí pela manutenção do auto. Então, na verdade, a autuada argumentou em sua defesa que o auto de infração é insubsistente por falta de provas, alega basicamente que o que está nos autos é insuficiente para que a agência demonstrasse indício de descumprimento da norma. E aí, no caso em tela, eu verifico que, em análise dos documentos juntados nos autos, é o conteúdo técnico, verifico que o atraso que ensejou a aplicação da multa foi um atraso que eu considero pequeno, de 20 minutos, tendo em vista aí que a saída estava prevista para as 9 horas, um período inferior a 30 minutos. Eu entendo que não é um atraso suficiente para ocasionar grande prejuízo aí aos usuários, tendo em vista aí os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, tendo em vista o que prevê aí o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito, que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, tem que ser consideradas as consequências práticas da decisão. Vejo que na cidade, que a cada dia mais o trânsito se torna caótico, as dificuldades do trânsito podem ocasionar alguns atrasos, e a AGER vem trabalhando no sentido de especificar melhor a dosimetria desses atrasos por meio da regulamentação, que será instituída por meio do Sistema de Acompanhamento e Controle, o SIAC, no qual montamos uma comissão. Então, tendo em vista a irrelevância, na minha visão, desses atrasos, inclusive com consonância que foi especificada pela comissão do SIAC, eu decidi pela anulação do auto pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, conforme disposto do artigo 39 da resolução 07, parágrafo 2º, eu remeto os autos para a ciência ao colegiado, presidente. Essa foi a decisão que eu tomei. Obrigado pela expressão da sua decisão, diretor Paulo. Só vou abrindo a câmara aqui para ficar registrado, para coletar a manifestação dos demais colegas. Doutor José, como o senhor se manifesta entre o item 7 de nossa pauta? Estou ciente, senhor presidente. Obrigado. Diretor Noril?
também estou ciente. Também estou ciente e manifesto que estou ciente e de acordo, inclusive, diretor, para a questão até de evitar excessos, né? E não tolerância, que o SIAC pactuou muito bem, né? Logo vai virar resolução, o senhor já está praticando uma resolução que está em consulta pública, né? Parabéns. E coaduno com o excesso pode causar outros danos colaterais, né? Então, como um acidente, né, presidente? Exato. Falando que nós também estamos enfrentando, né? E às vezes o excesso pode causar na execução estrita também. Parabéns pela postura, eu acho que o bom senso imperou, no sentido de já ter uma resolução em andamento com essa tolerância quase implantada, né? Qual é a tolerância permissível que não ofenda a qualidade do serviço, né? Não há um prejuízo para o viajante. Achei muito bem pautado, agradeço, e seguimos, e coaduno com, estou ciente e coaduno com a sua decisão. Passamos a tratar o item 9 da nossa pauta, a GERPRO 2022-01103, Viação Juína Limitada, assume o termo de notificação de atuação número 0236, da Ciência DEC, referente à decisão monocrática número 054-2023, pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, a qual eu passo a palavra. Fique à vontade, diretor, já está dispensado da leitura integral. Vamos projetar, o senhor vai direcionar. Qual que é essa, presidente? Essa é o AGERPRO 2022-1103. Perdão, pulei uma aqui. O AGERPRO é o item 8 da nossa pauta, o AGERPRO 2022-02320, J. Ferreira Campo, Ferreira Cruz Limitada, ME. O assunto é o termo de notificação de atuação 0852. Vamos lá, então, pedir para a Tá colocando aí projetar, né? Isso. Mas eu vou discorrendo. Pois bem, a fiscalização da AGER lavrou o termo de notificação 0852, com fulcro aí no artigo 55, inciso 2, com a seguinte observação. No momento da abordagem, a empresa não apresentou nota fiscal do fretamento, placa QCR 0242, dia 8 de 9 de 2022, às 7h30. Então, a empresa ela possui o prazo para apresentar as adequações à não conformidade, o processo seguiu devido rito, a superintendência lavrou o auto de infração pela não apresentação de nota fiscal, a empresa apresentou a defesa e depois a superintendência recomendou, por meio do parecer técnico, a anulação da infração. Pois bem, eu decidi, com relação à não apresentação, a autuada apresentou em sua defesa que no momento da abordagem foi orientada acerca da necessidade da emissão da nota fiscal e assim procedeu, pois a mesma foi emitida, tem um erro material aí, emitida, conforme nota fiscal acostada às folhas 18. Desse modo, requer anulação. Então, aí, tendo em vista que a administração pode rever seus atos, tendo em vista também o parecer 750 de 2022, eu decidi pela anulação do auto e pela apresentação posterior da nota fiscal aí pela empresa de fretamento. Então, de acordo com o artigo 39, também dou conhecimento da anulação dos autos e para seguir o mesmo rito dos processos anteriores. Devolver para a superintendência que faça o registro no sistema e após ela faça o encaminhamento ao corregedor. Obrigado pela expressão da sua ciência. Passamos a coletar dos demais colegas. Doutor José, como é que o senhor se manifesta em relação ao item 8 de nossa pauta? Estou ciente, senhor presidente. Diretor Norio, como é que o senhor se manifesta em relação ao item 8 de nossa pauta? Eu também estou ciente, presidente. Essa presidência também está ciente. Passamos a tratar do item 9, a GERPRO 2022-01103. Viação Juína Limitada, o assunto é termo de notificação de autuação número 0236, da Ciência DEC, referente à decisão monocrática 057-2023, também solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovia, ao qual eu passo a palavra. Pois bem, presidente, a viação Juína
foi notificado no dia 26/7/2022 pela AGER, aí, tendo sido lavrado o auto, dia 15 de abril, foi constatado que a venda de passagem no guichê da aviação Juína localizada no ponto Alvorada, cidade de Vargem Grande, sendo assim descumprida da ordem de encerramento das atividades naquele local, conforme inquérito civil instaurado pelo Ministério Público. A empresa possui o prazo de 30 dias, ela se manifestou tempestivamente. A superintendência emitiu parecer pela aplicação do auto, e foi lavrado o auto aí com a informação de que a empresa estava descumprindo, vendendo passagem. A empresa apresentou defesa tempestiva após a lavratura do auto, e a Superintendência de Transporte emitiu um parecer técnico, que está às folhas 49 e 54, opinando pela anulação do auto e da multa. Pois bem, verifica-se, né, a lavratura do auto 2161 em desfavor da aviação por suposto descumprimento de ordem judicial de encerramento das atividades no ponto de parada da cidade de Vargem Grande, o ponto de parada Alvorada, né? Nesse sentido, constatou-se, né, que um fato típico em descumprimento ao previsto artigo 55, inciso 2, a linha M. Todavia, a empresa argumentou que a infração foi cometida no dia 15/4, às 13 horas. Porém, o auto foi lavrado somente 7/11, e considerando que determina o parágrafo 1º do artigo 47 da Lei 149, o presente auto deveria ser cancelado por supostamente ter sido preenchido de maneira errada. Alega ainda que a autuada foi notificada de que não mais poderia embarcar e desembarcar naquele ponto, e imediatamente retirou o ponto de venda de seu sistema de venda, de forma que proibiu seus motoristas e agentes de utilizar esse ponto. Por fim, assevera que não se trata de um guichê de venda da Juína, mas da Gran Tour e Matriz. Além disso, consta no bilhete acostado às folhas 4 do auto que o local de embarque é a rodoviária de Cuiabá e desembarque é a rodoviária de Tangará da Serra. Então, no caso, em análise, verifico que foi lavrado o auto em face da concessão de venda de bilhete no ponto de parada Alvorada, na cidade de Vargem Grande, sendo assim descumprida a ordem de encerramento da atividade naquele local em atendimento ao cumprimento de ordem judicial. Porém, conforme documentos apresentados pela empresa, as folhas 10 e a 16 dos autos, verifico que a empresa notificou o guichê de vendas, que seria a empresa terceirizada, sendo que esse não teria atendido a solicitação da empresa para interromper a atividade. Nesse contexto, não é razoável a manutenção da penalidade. Isso porque a empresa não deixou de efetuar o embarque e desembarque no ponto de parada Alvorada, sendo que a tal sanção, por certo, causará maiores prejuízos do que benefícios ao regulado. E, nesse sentido, se manifestou a superintendência em que, pese a época da lavratura do termo de autuação, houvesse sentido em sua manutenção, como forma de coibir a desobediência à ordem judicial de fechamento do local, constatamos que, decorrido 8 meses desde a lavratura do TNA, constata-se que ainda realmente o fechamento do local se consolidou graças à fiscalização permanente e vigilante da AGER. Por fim, ponderamos ainda que a atitude do guichê terceirizado de vender uma passagem em dia posterior ao fechamento do local, nada de prejuízo trouxe ao resultado pretendido. E pelas diretrizes da fiscalização responsiva, é preciso avaliar também a eficácia do ato de punir, que nada representaria a não ser punir pecuniariamente a concessionária do que efetivamente deixou de fazer a parada e a venda de bilhetes ali naquele local. Sendo assim, considerando que pelas diretrizes da fiscalização é preciso avaliar também a eficácia
do ato de punir e que nada representaria no ser afetar pecuniariamente a concessionária, que efetivamente deixou de fazer a parada e a venda de bilhetes naquele lugar, recomendamos a anulação do auto. Então, diante dos fundamentos apresentados aí pela área técnica, e agora também observando mais detidamente o lapso de 8 meses aí, entre a lavatura do TNA e da multa, eu decidi, presidente, pela anulação do auto e remeti ao colegiado para cumprimento do que prescreve a resolução 07 de 2021. E também com o mesmo encaminhamento, devolver a superintendência para registro e após o encaminhamento à corregedoria. Perfeito. Passamos a coletar dos colegas diretores como ele se posiciona em relação ao item 9 de nossa pauta. Doutor José Rodrigues. Estou ciente, senhor presidente. Doutor Noril. Estou ciente, presidente. Tá joia, essa presidência também se declara ciente. Passamos a tratar do item 10 da nossa pauta. Trata-se do processo GEPRO 2022-02660, transportadora e operadora turística, assunto auto de apreensão 2670, também da ciência da decisão monocrática número 067-2023, e passo a palavra ao diretor Paulo, para que faça as devidas tratativas que ele quiserem. Já estão projetando, tá? Tá bom, presidente. Pois bem, a transportadora e operadora turística Noroeste, ela foi autuada em 18/10 pela fiscalização da AGER, tendo sido lavrado o auto de apreensão 2670, com base aí no artigo 57, inciso 2 da Lei Complementar, com a seguinte observação. Realizando o transporte no STCRIP remunerado individual conforme declaração de passageiro entre as localidades de Aripuanã a Sinop, sem autorização da AGER. Pois bem, a AGER possui o prazo de 30 dias para notificar, e o mesmo apresentou a defesa tempestiva, solicitou a liberação do veículo, e foi liberado o veículo posteriormente, sem julgamento do mérito. O veículo foi liberado e a superintendência emitiu um parecer técnico 022, as folhas 94 e 96 dos autos, recomendando a anulação dos autos. Pois bem, vamos à análise do caso. Foi lavrado o auto de apreensão em desfavor da operadora turística Noroeste por realizar transporte remunerado entre as localidades de Aripuanã e Sinop sem autorização de AGER, conforme declarações de passageiro acostadas nos autos. O autuado argumentou em sua defesa que não é proprietário do veículo apreendido. Os bilhetes de passagem e as 10 declarações anexadas pelo agente fiscal demonstram que foi realizado pela empresa EDZ Santos, Prêmio Turismo, CNPJ 25019-626-1000-70. Ao final, o autuado alega que não possui relação com a suposta regularidade, não podendo ser responsabilidade por fato de terceiro. No caso em análise, verifica que assiste razão à empresa autuada em face da ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente auto de infração. Isso porque verifica-se que, de fato, o veículo autuado não pertence à empresa autuada, conforme CRLV aponta que a empresa proprietária do veículo é, de fato, ED Souza Santos, ou seja, Prêmio Turismo, assim como as declarações acostadas às folhas 11 a 13 nos autos. Considerando que o parecer 022 da superintendência assegura, nesse contexto, levando em consideração todos os documentos e argumentos apresentados, conclui que a defesa administrativa apresentada deve prosperar. Além da prática irregular de transporte, apesar da prática irregular de transporte de passageiros, não há como afirmar que o autuado, naquele momento, estava realizando o transporte, especialmente com os passageiros transportados sem a dificuldade de identificar a empresa transportadora. Nestes termos, recomendamos a anulação do auto de apreensão e da multa. Então, diante do parecer técnico apresentado, eu decidi pela anulação do auto de apreensão e assim, conforme determina a resolução 07, eu dou conhecimento do presidente ao colegiado com o mesmo encaminhamento dos processos anteriores. Obrigado pela manifestação. Passamos a coletar a manifestação dos demais quanto ao item 10 da nossa pauta. Doutor José Rodrigues, como é que o senhor se manifesta em relação ao item 10 da nossa pauta? Ciente, senhor presidente.
Obrigado, diretor Noril. Item De acordo, 10. presidente. Obrigado. Essa presidência também se manifesta ciente da decisão monocrática. Passamos a tratar o item 11 de nossa pauta, o AGER-PRO 2022-02478, Consórcio Metropolitano de Transportes. O assunto é termo de notificação da autuação número 1162, auto de infração número 2615, dar ciência DEC, referente à decisão monocrática número 77/2023. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte de rodovias, a qual eu passo a palavra. Já está em tela, diretor Paulo. É que eu tava 67 na minha pauta, mas tudo bem. Vamos lá. Isso, tem é 67 material, mesmo. tem um material corrigido a tempo Tá pelo bom. gabinete. Tá? Tranquilo. O consórcio presidente metropolitano de transporte foi notificado em 28/9 pela fiscalização tendo sido lavrada aí em função que na linha Santo Antônio-Cuiabá se encontrava com um ar-condicionado com defeito no momento da abordagem, conforme fotos em anexo. Pois bem, a empresa possui o prazo de 30 dias para se manifestar. A superintendência recomendou a aplicação do auto, foi lavrado o auto, estava sem funcionamento, as folhas 14, consta no processo. Posteriormente, a empresa apresentou aí defesa tempestiva e a superintendência emitiu parecer 119, sugerindo a anulação do auto de infração. Pois bem, a autuada basicamente argumentou essa defesa que na notificação não há nenhum indicativo sobre qual inciso da lei complementar se tratava. Logo em seguida foi constatado no auto de infração outro inciso, deixando confuso sobre do que se tratava de fato, inviabilizando seu direito de ampla defesa e contraditório. Alega ainda que os defeitos ocasionais não justificam tal autuação, já que os equipamentos que constatou a falha passam por manutenções impossíveis de ser realizado no momento do trajeto. Então, isso a salientar que, basicamente, que a administração ela pode anular seus próprios atos, né, tendo em vista aí quando evade algum vício. Aí a gente verifica essa questão do erro de capitulação. No caso em tela, em análise dos documentos juntados nos autos, o conteúdo técnico da infração, verifique se as janelas dos veículos estavam abertas, conforme a resolução 03/2019, artigo 13, que discorre que todos os ônibus devem estar equipados com sistema de ventilação, possibilitando a renovação do volume do ar interno. Vejamos. Todos os ônibus devem ser dotados de sistema de ventilação que assegure a renovação do ar interno pelo menos 20 vezes por hora. A renovação do ar deve efetuar-se uniformemente pelo interior do ônibus, mesmo que as portas e janelas estejam fechadas e o ônibus parado. No caso da falta de funcionamento do ar, devem ser utilizadas entradas dianteiras, traseiras e escotilhas de teto para garantir a renovação do ar. Portanto, não há indício capaz de caracterizar a infração. Nesse sentido, manifestou-se a superintendência. Vejamos. No caso em comento, está claro que a regra foi seguida pela empresa, considerando as fotos que demonstram a abertura da janela, possibilitando a renovação do ar. Analisando aí a linha realizada com a Santo Antônio, as características de veículo semi-urbano, a lotação do veículo no momento da abordagem, enfim, levando em consideração todos esses pontos, recomendamos a anulação do auto. Então, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo visto que nem todos os veículos têm que ser dotados de ar-condicionado, e observando a regra aí, posta pela resolução 013 de 2019, eu decidi pela anulação do auto, e assim sendo, eu remeti ao gabinete para cumprimento do que dispõe a resolução 07 de 2021, presidente. Obrigado pela exposição dos motivos e ciência da sua decisão monocrática. Passamos à coleta da opinião dos demais frente ao item 11 de nossa pauta. Doutor José, como o senhor se manifesta?
Ciente, senhor presidente. Obrigado. Doutor Noril, como o senhor se manifesta? Estou ciente também, presidente. Obrigado. Essa presidência também se manifesta ciente quanto ao item 11 de nossa pauta e tratamos do item 12, passamos a tratar o item 12. Casa Civil PRO 2023 02484.01. Casa Civil, o assunto é projeto de lei 1116 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da concessionária de serviço público de energia elétrica inserir em suas faturas de consumo mensagem com as informações sobre a tarifa branca. O objetivo é convalidar a decisão da DEC quanto à resposta ao interessado. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. Doutor Noril, como o senhor quer se manifestar frente a este item, fique à vontade. Só para convalidação que foi tratado em diretoria administrativa, né? Presidente, isso aí é uma matéria que nós já tratamos, já até providenciamos a devolução, a entrega do processo na íntegra para a Casa Civil, né? Só para um breve relato e convalidar, o assunto é o projeto-lei 11.116 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da concessionária de serviço público de energia elétrica inserir em suas faturas de consumo mensagem com informações sobre a tarifa branca. A SRE, a Superintendência aqui de Energia, ela emitiu uma nota técnica concluindo que o objeto da lei da Assembleia Legislativa foge da competência do Estado do Mato Grosso por legislar sobre matéria de competência da União. Eu já disponibilizei esse processo para o senhor e para o diretor Zé Rodrigues, que naquele momento os senhores concordaram com a questão da incompetência. Então, estou dando ciência, presidente, deste processo e que só convalide esse ato que nós já tomamos as medidas cabíveis. Perfeito. Então, nós também inovamos um pouquinho para que não haja prejuízo, né, nas decisões de iniciativa parlamentar quanto ao prazo, e nós sempre, da mesma forma que fizemos com a tutela para a liberação de veículos, instituímos, né, o ato, desde que haja maioria formalizada por e-mail, e é o caso, a gente sempre vai ter uma situação de possibilidade de envio para não perder o prazo e convalidação em reunião, caso, claro, haja uma outra forma de fazer e seja revista, essa reunião dará devida transparência. Doutor José Rodrigues, perdão, pode falar do diretor Noril? Sim. Viu, presidente, é só uma correçãozinha aí para a Léa fazer. O item 12 está assim, no final, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, em substituição. Ela poder retirar. Retirar, fazendo um grande favor. Obrigado. Pode ver que eu nem li já tinha observado, nem obrigado, li, porque é do recente, né, a substituição da pauta. Obrigado. Perfeito. Presidente. Perfeito. Doutor José, como o senhor se manifesta em relação ao item 12 de nossa pauta? Senhor presidente, senhores diretores, ratifico a decisão tomada anteriormente, com a decisão que a diretoria já havia proferido, por envio de resposta à Casa Civil. Perfeito. Doutor Paulo, como o senhor se manifesta em relação ao item 12 da nossa pauta? Também ratifico, presidente, a decisão tomada pela DEC de envio à Casa Civil. Perfeito. Eu também ratifico, né, convalido, e concordo até, refaço novamente as falas de que inovamos para melhor, né, para não perder prazos, nos tornar sempre eficiente e, além disso, garantir a devida publicidade legal. Então, ficou muito boa a decisão nossa em nossa reunião. Na hora que for a decisão, irá citando sempre, né, a convalidação, quando houver essa exceção, essa necessidade, irá sempre citando a nossa reunião, que é uma reunião administrativa, e o item da reunião que tomou essa decisão de assim fazê-lo. E assim que irá na nossa ata, quando a senhora Léa transitar, senhores. Seguindo para o item 13, trata-se do item 13, Casa Civil PRO 2023, 02689.01, Casa Civil, projeto de lei número 741/2021, que dispõe sobre a gratuidade nos transportes públicos para mães lactantes com filho prematuro internado em unidade de terapia intensiva neonatal no âmbito do Estado do Mato Grosso, com validade de decisão da DEC quanto à resposta ao interessado. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, que eu passo a palavra.
Basicamente, presidente, isso aí também foi uma resposta que a gente tinha um prazo para responder à Casa Civil acerca da recomendação de veto ou não por parte da agência, né? E, naturalmente, houve uma manifestação técnica pelo veto integral, apresentando uma série de fundamentos, entre os quais a inconstitucionalidade da lei 10.431, 2016, além da não apresentação de justificativa do referido projeto de lei e também a não existência de dados econômicos e estatísticos para calcular possíveis impactos de desequilíbrio econômico e financeiro nos contratos. Então, conforme está na manifestação técnica da Superintendência de Estudos Econômicos. Dessa forma, o encaminhamento foi para a devolução à Casa Civil com essa manifestação técnica e visando subsidiar a resposta à Casa Civil em tempo hábil. Então, basicamente, seria para ratificar essa decisão aí. Obrigado. Passamos a coletar a opinião dos demais diretores quanto à convalidação do item 13 de nossa pauta, já devidamente explicado, né? Então, teremos 3 itens, foi o 12, o 13 e o 14, né? Doutor José, como o senhor se manifesta em relação ao item 13 de nossa pauta? Senhor presidente, na mesma direção do item anterior, ratifico a decisão tomada pela diretoria executiva colegiada de envio de resposta à Casa Civil. Obrigado. Diretor Noril, como o senhor se manifesta? Eu também ratifico, presidente. Obrigado. Também ratifico a decisão anterior emanada, né? E concordância com o envio. E devolvo a palavra novamente, na sequência, ao diretor Paulo para o item 14, que trata a Casa Civil Pro 2023-02794.01, um projeto de lei de número 476-2022, que dispõe sobre a validade dos bilhetes de passagem no transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Mato Grosso. Também o intuito de convalidar a decisão da DEC quanto à resposta ao interessado. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias. Pois bem, presidente, da mesma forma que o item anterior, eu submeti a análise técnica da Superintendência de Estudos Econômicos e aí foi colocado o ajuste CINF 01 de 2017, que versa sobre o bilhete de passagem eletrônica, que já dispõe sobre a validade dos bilhetes de passagem. Então, naturalmente, como já existe essa regulamentação e ela se dá no âmbito do CONFAS, e já não existe necessidade de uma lei estabelecendo essa validade. E aí a recomendação técnica foi pela veto integral do projeto. Dessa forma, eu pedi a aquiescência dos senhores diretores para o envio de resposta à Casa Civil. Dessa forma, portanto, o objetivo é ratificar a decisão de envio aí de resposta à Casa Civil com as manifestações técnicas. Pela manifestação, diretor Paulo, passamos a submeter pela a expressão de convalidação do voto da DEC aos demais diretores. Diretor José, como o senhor se posiciona frente ao item 14 de nossa pauta? Senhores diretores, ratifico a decisão anterior de encaminhamento da manifestação da diretoria à Casa Civil. Obrigado. Diretor Noril, como o senhor se manifesta em relação ao item 14 de nossa pauta? Isso, diretor Noril não Também cortou. ratifico a decisão, presidente. Perfeito, obrigado. Essa presidência também ratifica a decisão anterior de envio para a Casa Civil, de resposta. Passamos a tratar o item 15, que trata-se do AGER PRO 2022-02883. Rio Novo Transportes e Turismo Limitado. O assunto é um auto de apreensão de número 2709. Trata-se de um recurso e a partir daqui nós vamos acelerar um pouquinho por conta de ser mais fácil. São sorteios de relator, meramente por isso. Então já vamos pedindo para a Leia projetando a planilha, enquanto eu leio, para ver como é que está o equilíbrio ou desequilíbrio da distribuição dos processos. Como são para diretorias e não para a pessoa do diretor, nós vamos prover o sorteio e, claro, havendo recondução, já sabe do que está a sua carga, e não havendo, para quem vir, ele assume, né, a continuidade. Passamos a tratar, então, do processo número AGER PRO 2022-02883.
Trata-se da Rio Novo Transporte e Turismo Limitada. O assunto é ato de apreensão número 2709. Trata-se de um recurso, sorteio de relator, a pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, e passa então o diretor Paulo, por conta de ser um recurso, ele está fora do sorteio, por isso que ele tem menos processo aqui, e passamos a sortear entre os dois que estão em desequilíbrio em direção ao senhor Norio. Então, somente eu e o diretor José estamos na roleta. Vamos sortear entre DRO e presidência. Um minutinho só. Vamos ver quem está com sorte hoje, doutor José. Estou com mais sorte hoje. Então, para esse processo, a presidência foi sorteada, como é costumeiro em relação aos processos nossos para buscar equilíbrio. O próximo processo será designado a DRO, mas vou lê-lo, tá? A GERPRO 2022-01936, Viação Juína Limitada, o assunto é termo de notificação de autuação, número 0986, é um recurso. Trata-se de sorteio relator, a pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias. Neste caso aí, conforme é costumeiro, fica para a DRO. E com isso, nós igualamos as diretorias em termos de notificação da autuação número 1038. Trata-se de recurso, novamente trazido à baila pelo diretor natural Paulo, e nós vamos sortear com os 3 diretores que estão em igualdade de processo. Então, a Leia entra a presidência, a DREFS e a DRO. Vamos ver qual diretoria que vai ser com mais sorte dessa vez. A sorte migrou, doutor Norio. Então, a DREFS foi sorteada para o item 17. Passamos a sortear o item 18, a GERPRO 2022-02-802, ENL da Costa Transportes. Resumo do assunto auto de apreensão número 2708. Também trata-se de um recurso trazido à baila pelo diretor natural Paulo, e vamos ao sorteio entre a presidência e a DRO, né, que são os que estão em desequilíbrio, as diretorias em desequilíbrio em relação aos demais. Estou com sorte hoje. Então, por consequência e costume e equilíbrio dos processos, o próximo será designado para a DRO. Trata-se do AGERPRO 2022-02369, Log Trans EIRELI. O assunto é termo de notificação de autuação número 0693. É um recurso. A pauta é solicitada pelo diretor regulador de transporte, que é o natural, e aqui fica designado para equilíbrio de processo a diretoria reguladora de ouvidoria. Tratamos do item número 20, novamente os 3 vão concorrer. Trata-se do AGERPRO 2022-02711, WL da Silva Transportes e Serviços, ME. Assunto é auto de apreensão número 2705, é recurso, sorteio de relator, a pauta solicitada pelo diretor natural, diretor Paulo, e vamos sortear entre os 3 diretores porque estão equilibrados. Vamos ver a sorte. DRO, mudou a sorte. Vamos sortear o item 22, que trata-se do AGERPRO 2022-02791, Rio Novo Transportes e Turismo Limitado. O assunto é auto de apreensão, número 2068. O recurso, sorteio de relator, a pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias. Passamos, então, a sortear entre DREFS e presidência, só para ver quem está com sorte. O senhor está com mais sorte hoje, doutor Norio. Seguimos, então, por equilíbrio de processo, o próximo será destinado à presidência. Trata-se do processo de número 23, do item 23 da nossa pauta, é o AGERPRO 2023. É o item 22? Não, 23. 23 da pauta, AGERPRO 2022-02653, da Logtrans EIRELI. O assunto é termo de notificação de autuação número 1106. O recurso, de novo, é um recurso, e para sorteio do relator trazido à baila pelo diretor natural, o diretor Paulo. Passamos, então, a designar a presidência,
por força de equilíbrio processual e costume adotado por essa diretoria. Seguimos, então, novamente para o item 24. Porque o item 821 eu já adaptei. O item 2791 foi a Liga seu 23 tem que microfone. sortear, não é, presidente? Sim, sim. Isso. Vamos de novo. Deixa Isso. Aqui. Presidente. Caiu o áudio, presidente. Felipe. Felipe. Deve ter caído Conexão. a conexão lá na AGER. Ah, tá. Você não está na AGER também? Não, Então deve ter caído a conexão lá. tô online. Todo mundo caiu, ó. Caralho. Vamos ver. Meu presidente, senhores diretores, minha conexão caiu aqui pelo computador da agência, eu não consegui voltar pelo computador, eu conectei pelo meu telefone celular. Então eu acho que caiu tudo, Zé. Eu parei aqui no item 23, acho que 11 era para fazer 23, é isso sorteio. mesmo. É isso? Eu acho que caiu da GER toda, eu tô na rua. Pois é, o que eu acho que o problema é na internet aqui da agência, né? Haroldo é o problema.
Paulo, está me ouvindo? Paulo, Felipe, Zé, Oi, Noril. oi, bebê. Tudo bom? Será que tá gravando só nós? Eu vou sair e esperar a Léa ligar. Nossa Senhora. Eu não sei nem como tá gravando, porque se caiu na conexão lá e a gravação era por lá.